Olá pessoal, boa noite. Bom, estamos então aqui de volta, né, na segunda aula nossa, na disciplina de Processos de Negócio e Software. Meu nome é Marco Rissatomi, sou professor especialista em Desenvolvimento Gerencial e Gestão da Qualidade pela FCEA. Estamos aqui então para essa segunda aula juntamente com a professora Poliana. Isso aí, pessoal, boa noite a todos. Estamos muito contentes com a participação de vocês durante a nossa aula também, durante os fóruns. A gente está participando junto com vocês, a gente quer continuar nessa interação que está muito gostosa. Eu sou a professora Poliana, eu sou especialista em Engenharia de Software com o ML e estamos trabalhando em conjunto para dar uma aula um pouquinho mais dinâmica para vocês. Mas para isso precisamos da colaboração de todos vocês e também dos nossos tutores, né, eletrônicos e tutores de salas que estão fazendo que estão intermediando esse momento tão legal que a gente está passando. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia de requisitos. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês e depois o professor Marco também vai dar continuidade, vai dar uns pitacos aí nos vídeos e vai falar um pouquinho também durante a aula, tá certo? Então vamos para o quadro para a gente ver o objetivo da nossa disciplina. Então a disciplina é engenharia de requisitos, né? Lembrando que na aula passada nós falamos da engenharia de software, né? Numa visão um pouco mais ampla, certo? E hoje nós vamos enxugar um pouquinho dentro desse universo da engenharia de software e falar da engenharia de requisitos, tá? Então, o objetivo da aula, determinar o escopo do sistema, tá? Meio para a interação com usuários, tudo isso a gente vai falar. O que seria o escopo? Como que eu faço para interagir com os usuários? Vamos pensar aqui a nível do cliente, tá? Como que eu faço para me comunicar? Como que eu faço para ter essa conversa com o meu cliente? Já falando dentro desse objetivo da nossa aula, quando a gente fala em escopo, nós estamos querendo, falando em delimitar o que eu vou construir. E quando você fala em escopo, nós estamos falando em escopo de projeto, e o escopo do produto, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar nesse escopo do produto. E na próxima aula, nós vamos entrar em gerenciamento de projetos, que a gente vai falar mais do escopo de projeto. Então, o que vai englobar o meu projeto? O que compõe todo o meu projeto? Então, tudo que eu defini dentro de um projeto, dentro de um cronograma de projeto, eu posso chamá-lo de escopo do projeto. E quando eu falo a nível de produto, eu estou querendo saber o quê? A nível de requisitos, a nível das necessidades específicas do meu cliente, que vamos entrar em quê? Nesses tipos de requisito. Então, eu defino os tipos de requisitos que vão compor, né, esse escopo do produto. E depois vamos trabalhar com vocês também algumas técnicas de como levantar os requisitos, de como fazer essa conversa, ter esse contato com o nosso cliente, né, com a pessoa que nos passará os requisitos, tá certo? Então, já que a gente fala tanto em requisitos, vamos fazer uma definição do mesmo. Essa parte de requisitos, pessoal, esse levantamento que a gente vai falar mais à frente, pensem como algo que vocês vão ter que estudar a necessidade do seu cliente. Então, definições de requisitos, condições necessárias para a obtenção de certo objetivo. Então, alguém tem uma necessidade e você vai, através de um estudo, você vai ajudá-lo para que ele consiga obter, né, chegar neste objetivo, tá certo? E nesse momento é o quê? É um momento de muita conversa, de muito contato com o cliente para poder entender a necessidade dele, tá? Lembre das necessidades como que algo que ele está sonhando, desejando para melhorar a sua organização, tá certo? E os requisitos se dividem em funcionais e não funcionais. Eu já gostaria que vocês pesquisassem aí FURPS. Isso eu costumo falar muito durante todo o curso, tá? Porque sempre a gente vai ficar na dúvida do que é um requisito funcional e não funcional. Então, eu posso dizer para vocês que o F é de funcionalidade, que é onde vai englobar todos os requisitos funcionais, e essa parte de URPS tem até o maisinho também, para vocês pesquisarem. O URPS e o mais, eles representam os requisitos não funcionais, tá certo? Então pesquisem aí, eu vou guardar a colaboração de vocês também.
Tá certo, mais definições. Alternativas para melhorar e agilizar uma tarefa. Ou seja, quando você faz essa definição de requisitos, quando você consegue levantar esses requisitos, é sempre também com o objetivo de agilizar o processo de uma organização, tá? Se você quer automatizar, é com essa intenção de, como mostra a figura aqui, né? Como que eu poderia melhorar o meu processo para reduzir o número de papel? Como que eu posso automatizar o meu processo para que a minha equipe trabalhe de forma mais organizada, eles consigam agilizar as suas tarefas e eles consigam, de fato, trabalhar um pouco mais em outras situações mais operacionais, sem ter tantos retrabalhos numa empresa, certo? Por exemplo, eu trabalhei fiz um sistema para uma empresa que eles, para fazer uma determinada tarefa, eles tinham que repetir ela 3 vezes, fazer a mesma tarefa 3 vezes para que saísse um resultado. Então, qual que era a ideia? Automatizando o processo, eles queriam o quê? Fazer uma única atividade e já obter o resultado. Graças a Deus eu consegui, né? Então, era um processo que eu pude auxiliar um cliente na resolução de um problema. Então, eu fui lá, fui conhecer a necessidade dele, fui conhecer o problema dele, para daí, então, apresentar uma solução, que seria essa automatização para facilitar. Quando você vai até o cliente, identifica que muitas vezes o problema, a automatização não vai resolver. Então, você vai tentar auxiliá-lo também no negócio, na organização dos processos do seu cliente. Aí já é um papel específico para isso também, tá certo? Voltando ao quadro, então. Outra forma, alternativas de solucionar um problema, como eu falei. Então, se você conseguiu enxergar o problema do cliente, você vai propor a ele alternativas para que ele possa resolver esses problemas, essas dores que ele tem, tá certo? Beleza, dentro da engenharia de software, então nós falamos da engenharia de requisitos. Então, como seria esse processo, né, essa organização? Como que eu vou enxergar o requisito dentro do meu processo? Lembrando da aula passada, que a gente falou o quê? A gente mostrou alguns modelos de processo. Então, agora, como que eu vou enxergar o requisito dentro disso? A gente não apresentou lá algumas fases, por exemplo, do modelo em cascata? Em que momento em que eu fazia o quê? O meu levantamento de requisitos. Então, como que eu vou conseguir enxergar o requisito dentro do meu processo, tá? Então, o primeiro passo, a gente tem o cliente. Vamos colocar número 1 aqui. Começa no cliente e tem que terminar no cliente. Então, é um fluxo contínuo aqui também, essa comunicação, para que não haja o quê? Para que o nosso sistema não morra. Então, a gente tem que saber que sempre o cliente vai nos passar algumas sugestões de melhorias e nós vamos analisar e verificar se é viável ou não a gente fazer uma evolução do nosso produto ou criar algo novo, tá? Vamos pensar então, um cliente passou uma necessidade, ele enviou para mim os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades, que vamos chamar de quê? De requisitos. Então, seria o quê? Um monte de informações, um monte de necessidades que eu preciso encaixar aqui, ó, dentro da engenharia de software. Certo? Então, eu vou trabalhar com aqueles métodos que eu apresentei, com algumas ferramentas, eu tenho que ter uma definição de processo, eu tenho que ter todo um gerenciamento, todo um acompanhamento desse processo, tá? E também tem que ter o quê? Um dos meus maiores objetivos, né? Que seria o quê? O foco na qualidade, como nós falamos. O foco na qualidade vai ser sempre o quê? Vai ser sempre a base, a mais importante. Qualidade a nível de processo e também a nível para entregar um produto também de qualidade, tá certo? Beleza, então eu fiz toda essa engenharia, todo esse estudo, montei projeto, entreguei para o meu cliente um projeto também para ele poder acompanhar a evolução do projeto e depois a gente tem o quê? Temos a saída, que será o produto, né? A entrega, o meu entregável. Aí vem a pergunta, então vamos colocar aqui segundo, para a gente acompanhar a evolução. Terceiro, quarto e quinto. E aqui eu tenho uma pergunta. Requisitos atendidos. Melhor, requisitos atendidos é essa pergunta que a gente tem que se perguntar antes de fazer o quê? Antes de entregar para o cliente. Na verdade, eu vou estar validando esses requisitos, eu levantei os requisitos, levantei as necessidades do meu cliente e vou passar por uma engenharia.
E na saída desse produto aqui tem que haver o quê? Uma validação contínua também, um acompanhamento pela minha equipe de teste de software, de documentação de software, para que eles identifiquem problemas, para que os problemas sejam corrigidos e eu identificar que os meus requisitos de fato foram atendidos. Aí sim eu posso fazer a entrega para o meu cliente, para ver se eu obtenho dele o quê? A aprovação final, né? Para saber se eu consegui aquela qualidade que eu estava buscando aqui. Qualidade também, que seria o quê? Numa visão em que eu sei que em todos os aspectos do meu processo de desenvolvimento, eu consegui atender o meu cliente. Tá, eu vou mostrar mais um slide para vocês, que seria uma visão profissional da qualidade. Vamos ver aqui. Vou mostrar na máquina. Então, seria o quê? Qual que é a visão profissional de qualidade? A qualidade ela vai estar relacionada com alguns requisitos designados para o software, tá? Eu tenho que saber o quê? Se eu identifiquei requisitos e eu consegui atendê-los no meu sistema, eu estou no caminho certo, estou buscando a minha qualidade. Não conformidade aos requisitos considera o quê? Falta de qualidade. Qualidade deve ser definida, deve ser medida, monitorada, gerenciada e também melhorada. À medida que a gente vai usando o processo, a gente vai conseguindo acompanhar em que momento que a gente pecou nessa qualidade tão buscada. E por último, a gente tem o quê? Prioridade na comunicação e descrição dos requisitos. Então, são N fatores que vão contribuir para que a gente obtenha, em todo esse processo, uma qualidade do nosso produto. Se eu levantei os requisitos com o cliente, obtive dele uma aprovação do meu entendimento, passei para a minha equipe de desenvolvimento desenvolver algo, construir algo, e quando eu entrego, não atende o cliente, os requisitos não estão atendendo, o meu produto não está adequado com a necessidade dele, necessidade, no caso, inicial, então eu pequei aonde? Na qualidade. Em algum momento eu errei no meu processo. E aí que entraria no final o quê? Um estudo, um momento de lições aprendidas também para a gente identificar esses problemas, tá certo? Foi o analista que pecou, foi a equipe de desenvolvimento que pecou, foi a equipe de teste que não conseguiu identificar os bugs. Então, assim, o processo que vai me ajudar na identificação desses problemas, tá? E quando a gente faz esse refinamento de processo constante, o final é o quê? A gente está sempre vendo que o nosso nível de qualidade, a tendência é aumentar. Agora, se eu criei um processo, como falamos na aula passada, se eu criei um processo e ele não é utilizado, ele simplesmente ficou lá engessado, todo mundo segue, todo mundo é como um macaquinho, né? Todo mundo está seguindo um modelo, mas não sabe o que está fazendo, o processo não vai crescer, o processo não vai melhorar e, consequentemente, a qualidade do meu produto vai o quê? Vai ficar abalada, vai ficar comprometida. Tá certo? Então, vamos procurar o quê? Desenhou um modelo de processo, fez uma evolução dele a cada projeto ou a cada momento em que identifica-se que existe a necessidade de melhoria de processo, pode-se fazer essa modificação para que haja uma melhoria contínua, tá certo? E a gente tem, assim, um produto com maior qualidade, uma equipe que trabalha também com qualidade. É um mundo, assim, que a gente sonha, né? É um mundo que a gente busca. A gente está longe de alcançar a perfeição, mas o importante é que você consiga ver a cada etapa do processo de desenvolvimento, ou de cada projeto na sua organização, consiga ver um pouquinho dessa melhoria sendo aumentada, tá certo? Vamos ao quadro, então. Melhor, essa qualidade, né, sendo aumentada. Análise de requisito. O bendito estudo, né, o momento em que eu vou dedicar boas horas para analisar aquilo que eu levantei com o meu cliente. Então, a atividade a ser executada após a definição do escopo do sistema. Então, a definição do escopo do produto, tá? Do produto. Do produto. Tá. Desempenhada por um analista de sistemas. E ele terá o quê? O apoio importantíssimo do analista de negócio, é quem vai ter aquela visão. Em algumas situações, em alguns livros, vocês vão poder observar que esse contato direto com o cliente será realizado pelo analista de sistemas, de acordo com cada projeto que se trabalha, e em algumas vezes também pelo analista de negócios. Lógico que depende dessa complexidade do projeto.
tá certo? Mas o analista de negócio, ele que vai dar a visão a nível organizacional, é ele que conhece mais a visão de regras de negócio, mais a visão organizacional do meu cliente, tá? Do meu usuário final. Então, ele pode ser a ponte, né? Vamos pensar o analista de negócios aqui, o analista de sistemas, e aqui eu tenho quem? O meu cliente. Então, ele fará a ponte entre esses dois papéis, tá certo? Gerenciar requisitos a serem desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma situação muito interessante é que quando a gente fala na engenharia de software, os exemplos maiores são a nível de criar algo novo, né? Mas também podemos observar que existem o quê? Existem as evoluções. Então, se eu estou falando em gerenciar os meus requisitos, eu tenho que conhecer os que serão desenvolvidos, os que estão em desenvolvimento e conhecer a minha base já também desenvolvida. Porque vai existir o quê? Vai existir um confronto, né? Às vezes a gente está desenvolvendo algo que já está implementado. Então tem que haver uma gerência, um acompanhamento. Mais à frente eu vou falar disso, da questão da rastreabilidade dos meus requisitos. Como, se eu for desenvolver algo novo, como que esses requisitos serão impactados, esses novos, impactarão nos requisitos já existentes. Tá certo? Analisar o impacto das mudanças dos requisitos, que é o que eu falei agora. Então, se o meu sistema vai sofrer uma evolução, como que eu vou conseguir fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento a nível de impacto? Então, existem algumas ferramentas no mercado também que nos dão esse apoio, tá? E ferramentas free e também ferramentas pagas. Vocês podem estar procurando ferramentas de rastreabilidade para fazer rastreabilidade dos requisitos, tá certo? Próximo slide. E o reconhecimento do problema. Demanda em software, essa demanda do software está cada dia mais específica. Então, hoje as pessoas, antigamente você tinha uma visão, a gente, da área de TI, dava uma visão mais a nível de nerd para pessoas, para um mundo que desconhecia um pouco da tecnologia, não sabiam o que era possível fazer dentro da área da tecnologia. Hoje em dia já é diferente, né? Todo mundo já está mais antenado, as pessoas têm internet, elas têm muitas informações. Então, quando elas chegam para você, muitas vezes ela não sabe explicar o que ela quer, né? Mas existem alguns exemplos, existem sistemas similares na internet que muitos procuram e querem fazer o quê? Uma adaptação, deixar ele mais específico à sua necessidade. Então, hoje o usuário, hoje o nosso cliente, ele também está um pouco mais exigente, mas ainda temos aqueles usuários, aqueles clientes que não sabem muitas vezes o que eles estão de fato precisando. Daqui a pouco tem um exemplo para mostrar isso daí. Então, existem vários cenários. Aquele que conhece demais e quer nos ensinar a fazer o sistema, esquece que tem uma engenharia por trás disso, né? Então, o que acontece também é o quê? Algumas pessoas aprendem a programar e simplesmente atendem um cliente achando que vai resolver o problema dele. Mas ele não tem uma visão da engenharia, de toda uma organização. Simplesmente aprendeu a codificar, tá certo? Então, ele não passa por um estudo, não passa por todo um processo de desenvolvimento para entregar algo de qualidade para o cliente. Fazer um sisteminha que você consiga atender uma necessidade pontual, um problema de momento, não é tão difícil. Agora, fazer um sistema que permita o quê? Permita customizações, permita melhorias nele contínua, então aí envolve o quê? Envolve equipe, envolve profissionais que se prepararam e que estudam constantemente para entregar algo de qualidade e algo que vai durar, algo que vai ser de fato para atender essa necessidade do meu cliente, esse ambiente organizacional dele, tá certo? Vamos ao quadro. Requisitos são necessidades pontuais, sempre devem promover a solução do problema, tá? Volto a falar, pessoal. Se você foi até seu cliente, obteve dele os requisitos e entregou algo que não atende a necessidade dele, então você fez, às vezes, o exemplo da aula passada, né, de fazer, o cliente pede lá um Fusquinha e você entrega uma Ferrari, ou vice-versa. Quando ele pede um Fusquinha e você entrega uma Ferrari, você também teve um problema. Por quê? Ele não sabe nem usar a Ferrari. Ele está acostumado com um Fusquinha, ele quer andar 1 km por dia só. Por isso que ele pediu um Fusquinha. Aí você entrega uma Ferrari, onde ele tem que fazer um curso para utilizar aquele automóvel. Então, você não conseguiu atender, você foi além do que ele pediu, mas ele muitas vezes não vai pagar por isso, não vai conseguir esperar por isso, porque vai demandar o quê? Mais horas, custo e também a questão de prazos, tá certo?
Então, o objetivo principal, quando a gente fala nesse estudo, em fazer um sistema para o cliente, é atender o problema dele, o problema inicial. Os enfeites, as melhorias, isso vem com o tempo, tá? A não ser que você tenha o quê? Um prazo que te permita fazer os grandes enfeites, as grandes perfumarias já de início. Mas se não, foquem aonde? Foquem sempre no problema. E não construam um sistema para vocês, construam um sistema para o seu cliente, porque é ele o objetivo maior é atender o seu cliente. Então, construa um sistema para ele, conforme a necessidade dele, conforme o problema dele. Tá certo? Seguindo, então, não importa um bom design, uma boa programação, caso os requisitos não refletirem o que o usuário precisa. Então, volta à questão lá da Ferrari, tá? Então, procurem sempre atender a necessidade do seu cliente, é o mais importante. E aos poucos você vai ganhando a confiança dele e vai melhorando o sistema dele, fazendo o quê? Com que o seu sistema tenha um diferencial também no mercado, né? Você vai usar algumas tecnologias mais avançadas, coisas que vão dar a cara do seu produto, vão dar uma nova cara para o seu produto com relação ao mercado também. A meta é o reconhecimento dos elementos básicos do problema, conforme percebido pelo cliente, tá certo? Então, é esse o objetivo, reconhecer o problema e de encontro a ele. Resolveu o problema, entregou para o seu cliente, atendeu a necessidade dele, você conseguiu alcançar o quê? O seu objetivo. E o mais legal de tudo isso, você atendeu o seu cliente, ele ficou satisfeito, então você pode saber que você está trabalhando, você está no caminho certo pela busca dessa qualidade, tanto a nível de processo, quanto a nível do produto que você acabou de entregar para o seu cliente. Porque nossa maior satisfação não é isso, você entregar para o seu cliente um produto onde ele fala assim, nossa, agora eu consegui resolver meu problema. Agora sim minha equipe vai trabalhar de forma organizada, eles vão gastar menos, vão ter menos retrabalho e vocês alcançaram o meu objetivo, resolveram o meu problema. Então, essa é a nossa maior satisfação, tá certo? Voltando ao quadro. Aqui a gente tem um exemplo para mostrar o quê? Mostrar a gerência, a administração de um projeto. Então, vamos pensar a nível de um gerente de projeto, onde ele tem essa visão do que está acontecendo, tá? Todo um acompanhamento, todo um gerenciamento ao longo de um projeto. Tá? Ele sabe quem está fazendo o quê e quando, né? E aqui nós temos quem? Temos o cliente, que são os nossos fornecedores de requisitos. E aqui no meizinho nós temos quem? Temos analista de sistemas, analista de negócio, que farão essa ponte, né? O analista de sistemas vai lá e de negócios, vai conhecer a necessidade do cliente, entender o ambiente dele, o universo dele, como que ele está organizado. Depois ele faz todo um estudo, toda uma especificação de requisitos, consegue o quê? Uma aprovação do cliente. Então aqui tem que ter um aceite, né? Para daí sim você dar continuidade. E depois existe o quê? Existe essa comunicação. Eu vou traduzir o que o meu cliente falou, vou documentar, vou registrar de uma forma que a minha equipe de desenvolvimento consiga enxergar e atender também ao problema do meu cliente, à necessidade do meu cliente. Eles vão fazer o quê? Vão trabalhar na parte de codificação, na parte de construção do sistema. E passando sempre por quem? Por um acompanhamento de um gerente de projetos que vai poder identificar, vai poder estimar, dar prazos para o cliente e ele vai saber em que momento ele terá o seu produto entregue. Tá certo? Terá uma construção e terá um produto final. Bom, aqui a gente tem um exemplo de requisitos mal levantados, mal definidos. Tá? É só uma charge. Vamos ver então. Aqui está mostrando uma organização, né, onde duas pessoas estão conversando e eles comentam o seguinte, a situação. O novo sistema automatizado traz maior velocidade aos nossos negócios. Olha a situação. Vamos perder clientes mais rapidamente. Que coisa séria, né? Então, você foi lá, conheceu o problema do seu cliente, construiu um programa para ele e ele está vendo que o quê? Aquela automatização vai fazer com que ele perca clientes mais rápido.
Então, não é esse nosso objetivo. Se eu fui lá, conheci esse problema do meu cliente e não consegui distinguir se o problema dele era a nível de negócio, a nível organizacional, ou até mesmo era um problema em que uma campanha publicitária resolvia, uma alocação de funcionário resolvia, um treinamento resolvia, e você deu para ele um sistema, então não era o objetivo. O objetivo o foco era outro. Mas a gente, às vezes, muitas vezes, na ânsia de entregar, de fazer um produto, de querer pensar sempre a nível de sistema, foi lá e desenvolveu um sistema, entregou e não atendeu a necessidade do cliente. Ele simplesmente vai automatizar algo e vai estar registrado algo que a organização não está, da forma como ela não está organizada. Ou seja, eu vou entregar, eu tenho um sistema que não me apoia, mas um sistema que deixa registrado a minha bagunça, a minha desorganização. Então, não é essa a intenção. É sempre visando o quê? Resolver o problema do cliente. Então, quando forem analisar, quando forem ter esse contato com o cliente, veja se o problema dele é sistemas. Muitas vezes é só deixar a empresa organizada, trabalhar a nível de processos organizacionais. Tá certo? Vamos ao quadro novamente. Marco, eu nem falei, você quer comentar um pouquinho essa figura? Quando a gente fala de automatização, muitas vezes criar sistemas que nem sempre atendem a necessidade do cliente, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente se preocupa no seguinte, né? Porque o que acontece, principalmente no levantamento, que é o que a gente está falando, né? Levantamento de requisitos, né? A gente tem que entender muito bem o que ele precisa. A diferença entre o que ele precisa e o que o cliente quer pode ter diferenças. Nem sempre tem, mas na prática pode ter essa diferença. Então, a percepção do analista de sistemas que está fazendo o levantamento junto ao cliente através de uma reunião, através de um workshop, brainstorm, qualquer técnica de levantamento de requisitos, a pessoa tem que ter essa habilidade, né? Porque muitas vezes a pessoa fala que quer isso, que quer aquilo, e começa a florear, ou então começa a construir na mente dele um sistema muito grande, ou então muito complexo, e o analista pode estar embarcando nisso. E será que ele precisa aquilo tudo naquele momento? Então depende do tamanho do projeto em relação até ao investimento que ele quer fazer. Qual que é o prazo que ele tem para cumprir e fazer as entregas, né? A entrega final ou a entrega parcial. Vamos imaginar o seguinte, agora nós estamos no mês de agosto, né? Estamos com um projeto para dezembro, um projeto, por exemplo, para o Natal. Então nós temos alguns meses, alguns dias. Então a gente tem que imaginar um projeto ou então fazer os requisitos, montar os requisitos para que a gente consiga cumprir até dezembro. Então isso é o que ele precisa e não é aquilo que ele quer. Porque aquilo que ele quer, muitas vezes, vai precisar até julho do ano que vem. Então, essa é um pouquinho a diferença, né, eu acho que até às vezes o cliente, a gente tem que ter esse momento em que a gente consegue limitar o cliente também. Porque muitas vezes ele está sonhando com algo, a gente tem que trazer ele para a terra, fazer assim, acho que no momento o seu problema maior é esse, vamos focar nesse problema. Numa próxima etapa, a gente consegue resolver um outro problema, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar. E o foco é o quê? É atender esse problema. E deixar que o seu cliente fique satisfeito. E você conseguir ter essa percepção de que aquele sonho que ele está tendo, no momento não é viável. Tá certo? Voltando ao quadro, então. Tá, avaliação do problema e uma síntese da solução. Avaliar o problema na situação real, no caso, no ambiente do usuário. Nesse momento de conhecimento dos requisitos, é muito importante que você tenha esse contato com o seu cliente, seja na lista de sistemas ou de negócio, tá? Só que também é importante o quê? Conhecer o ambiente do seu usuário. Como que ele está organizado, como que é a rotina em que eles estão vivenciando, tá certo? Um exemplo que eu dei na aula passada, ou eu ou o Marco, que a gente pode falar o quê? A gente pode pedir para o cliente alguns artefatos, alguns documentos, pedir para conhecer como que eles estão organizados, para que eu consiga abstrair mais. Então, só ter contato por telefone, muitas vezes fica difícil essa abstração, esse entendimento, né, do problema dele. Mas você estando lá, se possível, né, pessoal? Nem sempre é possível. Tem gente que atende clientes a nível... trabalha no Brasil inteiro, então essa visita, esse contato presencial, muitas vezes é complicado. Mas, se possível,
é importante que faça o quê? Esse acompanhamento em loco, tá? Reconhecer e definir as funcionalidades do novo sistema. A gente volta a falar, você vai estudar, você vai analisar o problema do cliente, só que você precisa definir, você precisa limitar para que de fato atenda sempre o problema do cliente. Deixar como a gente falou, né? Deixar o cliente ter o pé no chão. Também você tem que apoiá-lo nisso, tá certo? Porque tudo a gente pode fazer. Você consegue fazer com que eu tenha conexão com a NASA? Eu consigo. Consegue fazer com que eu consiga comunicar com a minha família inteira em determinadas situações? Consigo. Então, são várias situações que a gente consegue. Mas no prazo que você vai propor para ele, será que ele vai aceitar? Então, vamos conhecer o problema, deixar bem claro para o cliente em que momento que você conseguirá atender, tá? O custo disso, o prazo disso. Então, é sempre muito bom essa transparência, essa comunicação em que você deixe claro para ele o que é possível, mas o tempo em que você gastará para resolver esse problema. Tá? Identificar as entradas e as saídas dos sistemas, né, dados e informações. Essa informação aqui também seria nesse momento em que você pede a ele informações de como eles estão organizados. Tá? Como que você pode... Existe algum relatório que vocês façam hoje no Excel ou qualquer outro programa antigo na empresa onde ele possa me apoiar nesse levantamento ou me apoiar na abstração do meu problema, para que eu consiga entender o seu problema? Então, procurem sempre tirar do cliente essas informações, porque nem sempre, quando a gente fala, até mesmo vai falar nos próximos slides, você se preparar para uma reunião, se preparar para um momento de levantamento de requisitos não é à toa. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não vai saber o que ele tem para te dizer, ou muitas vezes ele tem vários conhecimentos de outros programas, mas se você não focar, se você não fizer algumas perguntas que vão conseguir tirar dele a informação que você de fato precisa, se não se preparar, vai chegar na hora, vai faltar informação. Mas o contato com o cliente não tem que ser uma única vez, né? A gente não pode fugir do cliente, tem que ter várias e várias reuniões de entendimento, de levantamento e também, ao final, de uma aprovação inicial, tá? Desse seu entendimento. E dependendo do processo que você escolher, a forma como vocês estão trabalhando, podem haver o quê? Novas interações com o seu cliente no decorrer do projeto, tá certo? Pode ser o que eu faço, o quê? A cada fase do meu projeto eu quero apresentar alguma coisa para o meu cliente, apresentar um produto, algum resultado para ele, para poder identificar se eu estou no caminho certo, se de fato o que eu estou passando para a minha equipe de desenvolvimento vai atender a necessidade dele. Tá? Então, essa comunicação, esse contato com o cliente de vocês é de extrema importância, para não chegar lá no final e ter a surpresa do cliente falar: bom, tá lindo o que você fez, seu design é excelente, mas para mim não atende. Tá? Então, procurem esse contato, procurem essa comunicação. Continuando nessa análise do problema, entender o comportamento do sistema, estabelecer características de interface, identificar também, nesses momentos de conversa, qual que vai ser o nível do usuário, pessoal, que vai trabalhar com o sistema, qual que é o grau de conhecimento deles com relação ao computador ou com algumas interfaces que vocês vierem a trabalhar, tá certo? E determinar também o que? Restrições do meu projeto. Até que ponto eu vou atender, quais são as necessidades que de primeiro momento eu preciso atender, que nesse projeto eu preciso englobar, tá certo? Seguindo então, especificação de requisito, descrição do fluxo e estrutura da informação. Esse vai ser o quê? Vai ser um documento em que vocês vão criar para apoiar, tanto a nível de, você pode especificar tanto a nível de cliente, que é um nível um pouco mais macro, né? Porque ele não e também a nível de equipe de desenvolvimento. O documento que você cria, você pode muito bem passar assim para um programador. Ele tem que também, a partir de um documento inicial, desse contato com o cliente, ele também pode ter um documento que vai apoiar também ele na construção, na codificação do seu sistema, tá? E quando você faz uma descrição a nível de fluxo, a estrutura da informação, tudo isso daqui vai ficar o quê? Vai ficando mais claro. Quando a gente começa a desenhar, nos próximos semestres, nós vamos entrar o quê? Na parte de modelagem de sistemas, onde algumas imagens, alguns diagramas vão ajudar nesse entendimento de cliente e também equipe de desenvolvimento, tá certo? Refinamento detalhado de todas as funções.
No documento de especificação de requisito, você vai mostrar os fluxos, por exemplo, de cada funcionalidade levantada, eu vou apresentar nesse documento os meus fluxos. Então, eu sei que numa interface, como que eu vou organizar, qual vai ser o direcionamento para o uso dessa interface, tá certo? Estabelecendo características, estabelecimento das características também das interfaces. E aí, num dos processos de desenvolvimento que a gente tem, que a gente deixou como slide complementar para vocês na aula passada, a gente falava do RUP, tá? Então, o RUP, ele também é um processo da Rational, né? E ele tem lá alguns templates para nos apoiar também nessa especificação. Ele tem alguns modelos onde a gente possa fazer esse descritivo, essa documentação, para que, seguindo esse padrão, esse template, com algumas questões, alguns tópicos bem importantes que não devem faltar nesse momento de documentar, de registrar o sistema, tá certo? Continuando, então, nessa especificação, qual que vai ser o meu foco? Foco no o que fazer, o que eu tenho que implementar. O meu cliente pediu um sistema para locação na internet, locação de veículos. Então, o meu sistema tem que ter, o que ele tem que ter? Ele tem que permitir... Vamos começar a treinar esses verbos também, né? Ele tem que permitir uma locação de veículo web, ele tem que permitir uma devolução de veículos web, tá certo? Então, eu vou definir essas funcionalidades, esses requisitos. Então, o que o meu sistema deve contemplar, tá certo? E o como a gente vai trabalhar mais a nível de projeto, tá? A questão de como eu vou trabalhar, quem que eu vou alocar, qual vai ser a estrutura, né? Recursos humanos, materiais, tá certo? E depois temos detalhamento desses requisitos, das restrições do sistema. Eu vou ter que definir algumas restrições para esse requisito funcionar. Eu tenho que saber, por exemplo, eu tenho que definir que para logar no meu sistema, somente pessoas autorizadas, pessoas ou restrições de permissões a nível hierárquico ou a questão de setores também, dependendo do setor, qual setor que vai acessar algumas funcionalidades dos meus sistemas. Então, eu tenho que fazer isso o quê? Eu tenho que registrar isso num documento, fazer todo ele detalhado, porque é um documento que o seu cliente vai ver e vai validar também, tá certo? Especificações de critérios de validações do seu sistema também e a validação em si dos requisitos com o meu cliente, tá? Essa aprovação que eu vou ter que ter a nível do meu cliente. Bom, agora a gente tem uma atividade que é com base num cenário, tá? Então, vocês vão analisar o cenário no próximo slide e responder o que está acontecendo. Eu vou ler com vocês, eu vou dar um tempinho para vocês lerem esse cenário e depois a gente já volta para comentar esse cenário. Mas entenda isso aqui como uma pergunta, tá? No cenário ideal, o cliente faria uma especificação de requisitos ou no cenário que a gente colocou para vocês abaixo, o analista conseguiria fazer uma especificação de requisito, um detalhamento, ele tem informações o suficiente? Então, analisem a charge que está adiante e a gente já volta para comentar um pouquinho.
E aí, pessoal, conseguiram analisar a charge? Bom, a gente viu, desculpa, um comentário de Sete Lagoas. Você pode comentar que eu preciso tomar uma aguinha? Tá. Bom, vamos lá. Sete Lagoas diz assim, né? O analista deve estudar o negócio da empresa. Essa é uma parte da frase. E também, e o cliente deve especificar a sua necessidade. A colocação foi muito boa. Tá? Então, tem duas partes ali. Vamos tentar entender o que Sete Lagoas quis dizer, né? O que os alunos ali desse polo. O analista deve estudar um negócio realmente. Lembra até que na aula passada a gente falou da experiência do gerente de projeto? Pois é, caso o gerente de projeto ou o próprio analista de sistema, o analista de negócio esteja participando desse projeto, desse levantamento de requisito, ele conheça já o negócio, ou seja, quais são as funcionalidades de uma empresa. Vamos imaginar que é uma empresa de vendas ou uma empresa de distribuição, uma organização no ramo de petróleo. Então, são esses segmentos, isso é um negócio. Então, o analista que não conhece, com certeza, ele deve estudar o negócio da empresa para poder entender como que são os processos, quais são os termos, quais são as siglas e tudo mais, para conseguir desenvolver bem o sistema. Por outro lado, ele diz o seguinte, né, o comentário de Sete Lagoas foi muito feliz. O cliente deve especificar a sua necessidade. Eu só daria assim uma mudança ali nesse termo, né, Poliana? Ao invés de especificar, eu acho que o cliente, esclarecer, né? Isso. Explicar o que ele de fato precisa. E na charge é isso que a gente observa, né? Que ele não consegue passar o que ele precisa. Ele fez esse contato inicial com o analista de negócio ou de sistemas, só que ele não deixou claro o que é a sua necessidade, né? Não conseguiu transmitir. Então, como que eu vou conseguir resolver o seu problema se nem mesmo você consegue me falar um pouquinho do seu problema, né? Então, o cliente ele deve explicar exatamente como que é o processo que ele faz. Eu digo isso porque a palavra especificação, muitas vezes a gente está acostumado a deixar essa palavra no lado da engenharia de software mesmo, no momento de um processo de desenvolvimento. Por quê? A gente sempre fala em especificação de requisito como uma das tarefas ou do analista de negócio ou do analista de sistemas, né? Exatamente. Tem mais um comentário? Guanambi. As necessidades de cada cliente devem ser analisadas por etapa. Não adianta tentar entender um cliente que não sabe o que quer, deve-se mostrar o caminho para ele, né? É bem isso. Quando a gente falou na aula passada de trabalhar com prototipação, a gente usou isso também. É uma forma de se trabalhar quando de fato o cliente não conhece a necessidade dele. Então, você tem que fazer o quê? Aos poucos ir tirando. Aí você demonstra através de um protótipo, aí ele vai conseguir, nossa, acho que assim me atende. Se você criasse isso, criasse aquilo. Então, você vai dar o norte para ele, você vai ajudá-lo a falar dos seus requisitos, a falar das suas necessidades. Tá? Então, muito obrigada pela contribuição. Pode ler. Mais uma colaboração ali, Eunápolis, né? Diz assim: na charge, né, que foi mostrada agora, o analista não soube formular um questionário plausível para que o mesmo possa captar informações cruciais, ou seja, aquelas fundamentais, né? Muito bem, para implantar um sistema do seu cliente. Ou seja, essas perguntas são delicadas, né? Se eu não conheço muito bem o negócio, a gente acaba perguntando muito superficialmente. Então, Eunápolis colocou muito bem que quanto maior critério tem a pergunta, mais específico vai ser a resposta e o cliente vai poder ficar mais seguro, inclusive, de mostrar o sistema como um todo. Porque se a pergunta for muito superficial, né, Poliana, muitas vezes o próprio cliente, o próprio usuário final, ele fica meio sem saber o que responder, ou então ele vai responder muito superficialmente também. E aí, quando a gente fala também naquela questão de o Marco vai falar daqui a pouco, quando você marca esse encontro, que a gente viu que eles estão o quê? De frente, né? O cliente conversando com o analista. Então, quando você chega nesse momento de marcar uma reunião, você tinha que ter, no primeiro contato, que seja por telefone ou e-mail, alguma informação da empresa ou da necessidade inicial do cliente, você tinha que ter levantado. Então, foi uma falha também do analista. Tipo assim, não se preparou para este encontro. Chegou lá cru, sem também, não tinha uma informação inicial, não tinha um conhecimento inicial, não sabia, não tinha nenhuma pontinha de certeza do que o cliente queria, né? Então, ele ficou o quê? Sem informações para este encontro com o cliente. Tá certo? Bom, vamos continuar nossa aula então. A gente vai
falar exatamente nesse tópico, né, que é levantamento de requisitos. Antes disso, eu gostaria de comentar, eu estava aqui passeando pelo fórum, né, comentar uma postagem de Palmas, Tocantins, do nosso aluno José, não sei se o nome está certo, mas José Eirique. Ele diz o seguinte, ou seja, ele está estudando metodologia agora e ele percebe assim, que a metodologia, é o que ele escreveu ali, né, eu achei muito boa a postagem, porque é uma fase curta, mas muito objetiva e ele foi feliz na colocação. A metodologia deve ser usada, a metodologia tem que ser escolhida, mas é um pouco assim, não só isso, não é escolher a melhor metodologia, mas o que significa isso? No momento em que estaremos trabalhando com uma metodologia, é o que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes a metodologia deixa a coisa engessada, até comentamos na aula passada em relação a isso, né? E como que a gente vai estar trabalhando no projeto utilizando a metodologia? Então, o nosso aluno, né, o nosso colega José Irique, ele foi muito feliz, né, nessa colocação. Continue postando aí, vamos ler os fóruns e ajudando um ao outro, né, para que a gente possa estudar juntos, né, nós todos. Continuando para o próximo slide, então, levantamento de requisitos. Conhecer, ele diz assim, tem uma figura ali, né? Conhecer o problema e alternativas para a solução. Pessoal, aqui tem um ponto muito importante, porque quando a gente está fazendo o levantamento, muitas vezes a gente tem lá conhecer o problema. Conhecer o problema muitas vezes vem do quê? Quando a gente vai desenvolver o sistema, a gente está preocupado em resolver um problema do cliente. Então a gente tem que achar, todo problema precisa de uma solução. A gente sempre pensa nisso, né? Nem sempre a gente vai conseguir a solução naquele momento. Ou melhor, a gente tem que conhecer bem o problema para que a gente consiga uma solução adequada com os recursos que nós temos para aquele momento. Então, esse é o ponto fundamental, né, em relação a conhecer o problema e as alternativas para a solução. Então, cuidado com solução. Antes da solução, vamos preocupar com as alternativas. Inclusive, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre o workshop, sobre o brainstorm. O que significa isso? Que nós temos que nos preocupar com o problema e aquela solução, porém, para ter a solução, antes vamos estudar as alternativas. Porque muitas vezes a gente só quer resolver o problema e só achou a primeira alternativa e acha que é a solução. E muitas vezes não é aquela solução mais adequada. Então vamos procurar analisar algumas alternativas, pelo menos 2 ou 3. Né? Quanto mais alternativas tiver, lógico, é melhor, desde que sejam alternativas viáveis, né, pessoal? Vamos continuar aqui no slide. Exemplo de aqui diz assim, né? Exemplo de como não deve acontecer. Ou seja, a gente está preocupado também, não só na solução, mas também aquilo que não deve acontecer. Algumas restrições, né? Muitas vezes a gente está preocupado em ter solução com algum software, com o domínio de alguma ferramenta que a gente tem, que a gente possui, mas muitas vezes o cliente não precisa daquela ferramenta, ele precisa de uma ferramenta diferente. Então a gente tem que saber quais são os nossos limites, as nossas restrições, para que a gente possa dar uma boa solução para aquele negócio, para aquele problema. Vamos continuar no slide. Uma reuniãozinha ou então num ambiente de trabalho, sai aqui um dos componentes do trabalho, uma pessoa, provavelmente ele vai fazer o levantamento de dados, né, pessoal? Então ele vira para os colegas, ou seja, para os programadores na sala ali, ele diz assim, eu vou subir e ver o que eles querem e o resto de vocês comecem a codificar. Aparentemente, essa pessoa que está dizendo isso, ou ele é o analista de negócio, ou até o gerente de projeto, a pessoa que vai lá, né, ele está dando um recado, ele vai lá fazer o levantamento do sistema, mas ele quer que o pessoal já vá codificando. Isso muitas vezes no meio do projeto poderia até se encaixar, mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente começa a codificar o sistema sem mesmo saber o que o cliente precisa. Então, tudo isso que a gente vem falando aí no início dessa aula, na aula passada, em relação ao ciclo de vida. Se no momento que eu estou fazendo o levantamento, eu tenho que me preocupar com
em conhecer, né? Como muito bem foi colocado pelo pessoal já também no chat, né? Falaram assim, ó, estudar o negócio. Então vamos estudar o negócio antes de começar a codificar. Muito bem colocado. Isso nós vamos até trabalhar na aula atividade logo depois da teleaula, que é exatamente esse ponto aí. Eu gostaria que vocês percebessem isso, porque a gente vai estar ligando em levantamento de requisito, em relação ao requisito em si e também ao ciclo de vida, que foi a aula passada, né? Continuando no slide, habilidades de um analista. Quando a gente fala aqui analista, pessoal, existe a figura ou papel, melhor, né? Papel do analista de sistemas. Então, nós temos lá os sistemas e nós temos também os analistas de negócio, que são profissionais formados aí na nossa área, inclusive vocês aí que estão cursando o nosso, né, análise e desenvolvimento de sistemas, futuramente pode ser um analista de sistema ou analista de negócio. Qual que é a habilidade que ele tem que ter? Compreender conceitos abstratos. Pessoal, a gente já falou um pouquinho disso, né? A preocupação maior nesse momento estamos em reunião, estamos levantando, estudando o negócio da empresa, nós temos que preocupar com termos abstratos, fatos que muitas vezes não são visíveis. Se identificamos uma cena, se a gente visualiza uma cena numa TV, é muito fácil a gente perceber o que está acontecendo, né? Se for um acidente, se for sei lá, uma construção, né? A gente percebe muito bem os operários trabalhando, colocando tijolinhos, colocando as ferragens e tudo mais. A gente percebe a cena, é um fato muito fácil de entender e de descrever, e muitas vezes de falar assim, não, então vamos controlar dessa forma. Mas nem todos os processos são tão visíveis. Por isso a gente chama atenção em relação aos conceitos abstratos, ou seja, fatos que muitas vezes a gente não percebe. Ocorrências, né, que podem estar repetidamente, né, acontecendo e a gente não percebe. Por exemplo, uns títulos de documentos que têm vários vencimentos, ou então momentos em que ocorre uma situação em que você digita uma informação e o sistema começa a tratar isso de forma, através, logicamente, de um processo definido, a gente tem que entender como que ele vai proceder lá dentro, né? Ou seja, o sistema depois de concebido. Então a gente tem que conhecer isso na prática. São fatores que muitas vezes a gente não consegue perceber, são abstratos. Próximo item, capacidade de sintetizar soluções. A gente falou pouco sobre soluções, mas antes de soluções, preocupe-se com as alternativas. Por isso, soluções aqui está entre aspas. E a capacidade de sintetizar, pessoal, muitas vezes é assim, né? A gente está preocupado em resumir ou então detalhar. Essa é a diferença. A gente tem que saber dos detalhes, mas tem que saber o que é o mais importante, o que é essencial. Um dos termos usados aí no chat, eu agradeço. Então, o que é crucial para o negócio? Muito bem colocado. Então, vamos lá. É importante que o analista ele tenha aí essa habilidade de sintetização, de resumir para tentar achar a alternativa mais adequada, ou seja, através da alternativa, uma solução mais adequada para o software. Continuando, visualizar fatos e fontes conflitantes ou confusas. Quando a gente fala fontes aqui, pessoal, são as pessoas, são os responsáveis pelo sistema ou pelo negócio da empresa que vai nos transmitir as informações. Eles vão explicar como é que o processo funciona, quais são as regras de negócio daquele departamento ou da organização como um todo. Duas pessoas têm dois pontos de vista diferentes. Pode estar usando termos diferentes para explicar um processo, que muitas vezes é o mesmo processo, e a gente começa a notar, a gente acha até que é uma coisa diferente. Ou então o contrário, né? A gente até acha que é alguma coisa que é a mesma coisa, e no fundo, não, são
particularidades diferentes, são status diferentes, são papéis que vocês têm que estar distribuindo de forma diferente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vai conversar com uma pessoa numa reunião ou então num levantamento, numa figura que a gente vai ver, muitas vezes pode ter, tem que tomar esse cuidado. Por isso, então, a gente até recomenda lá o uso da prototipação, né? Um dos ciclos de vida que recomenda o uso da prototipação facilita por isso, tá? Evitar aí fontes conflitantes ou confusas. Um outro item, vamos continuando aqui, entender o ambiente do usuário. Na questão do ambiente, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque a habilidade do analista, ele está em perceber se naquele momento o cliente ou o usuário final, ele está tranquilo, ele realmente está preparado para explicar, ou então ele está preocupado com uma reunião que ele está perdendo, ou ele está preocupado até com algum assunto pessoal, então aquele ambiente não está propício para fazer aquela reunião, aquele levantamento de dados naquele momento. Então o analista de sistema ou de negócio, ele tem que tem essa sensibilidade, vamos falar assim, não, vamos deixar para outro dia, né? Aqui pode até se colocar assim, né? Conduz a coisa, né? Fala assim, olha, nesse momento eu estou com essa atividade, seja pontual, define só aquele ponto e volta, marca para um outro dia, porque naquele dia lá, né, naquele momento pelo menos, o ambiente não está legal para uma boa reunião, não vai ser produtivo, muitas vezes ele pode estar falando até alguma coisa com uma expectativa muito grande e acaba aí distorcendo, né, realmente aquilo que ele precisa. Bom, continuando mais um item no slide, boa comunicação verbal e escrita. Com certeza, o analista tem que estar preocupado com a comunicação o tempo todo. Verbal e escrita, em função até de estar expondo, né, aquilo que ele conheceu para a equipe. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, faço o levantamento, consegui escrever, consegui especificar, consegui detalhar o que o pessoal está pedindo, o que os usuários estão pedindo. Agora eu vou ter que transmitir isso para alguém, da forma escrita e da forma verbal também. Então, o analista de negócio, o analista de sistema, no momento do levantamento de dados, ele tem que ter essa habilidade. Ok, pessoal? Bom, continuando sobre levantamento de dados, vamos para o próximo slide. Primeiro ponto, elaborar uma lista de desejos do usuário. Quando a gente fala aqui desejos, pessoal, é realmente o que ele quer. É dali que a gente vai extrair o que ele precisa, ok? Priorizar os requisitos coletados. Quando a gente fala aqui, priorizar, então a gente tem que perceber, como a gente já falou um pouquinho antes ali, né? Ele tem que ter a habilidade de falar o que é essencial. Então, dali a gente pode estar priorizando o que vem antes, o que vem depois, o que é importante, o que é mais urgente. Conhecer detalhadamente as regras de negócio. Bom, aqui a gente só está repetindo aquilo que a gente já vem repetindo há muito tempo, né? Então, regra de negócio, o pessoal até colaborou com a gente, conhecer no sentido, se a gente não conhece ainda, tem que procurar conhecer, tem que procurar estudar como que é aquele negócio, né? Como que é o negócio realmente da empresa, da organização onde a gente vai desenvolver o sistema. Outro item é escolher os envolvidos de acordo com o escopo do projeto. Pessoal, aqui é muito importante. Então, aquelas pessoas que eu vou fazer o levantamento, tem que ser as pessoas escolhidas a dedo. Vamos chamar a atenção aqui porque é o seguinte, no momento em que a gente vai fazer o levantamento, seja qualquer método de levantamento de dados, reunião, ou por telefone, ou até por e-mail, a gente tem que estar falando com a pessoa certa, né, pessoal? Até coloquei aqui um comentário que muitas vezes a gente eu passei por isso também. Fui fazer um levantamento uma certa vez e fiz o levantamento como se fosse uma pessoa já conhecida, porque ele tinha uma boa fala e explicou muito bem, mas era uma pessoa que estava num momento transitório da empresa. É a pessoa certa? Não é a pessoa certa. Porque ele estava para terminar a passagem dele, com certeza a outra pessoa que fosse assumir aquele departamento, ele teria outras ideias, outras prioridades. E foi o que aconteceu. O que a gente fez? Não vou falar que a gente jogou o projeto inteiro fora, mas parte dele tivemos que refazer.
por conta disso. A gente não tomou o cuidado de saber se aquela pessoa era a pessoa adequada para estar explicando, para estar passando, né, as informações, os negócios, os desejos dele em relação ao projeto. Continuando então, sintetizar o problema, a gente já falou um pouquinho, né? Então, durante o levantamento, tentar se preocupar com o que é realmente muito importante, essencial, revisar e validar os requisitos. Esse item aqui, somente para a gente estar fechando aí em relação ao levantamento, é um dos pontos importantes. Depois de tudo levantado, documentado, vamos revisar para ver se é isso mesmo, validar junto com todos que a gente fez o levantamento. Pessoal, agora vamos entrar então num outro ponto. A gente vai falar de alguns, não vamos falar de todas as técnicas, mas vamos falar de algumas técnicas, mostrar para vocês as técnicas que utilizam-se para levantamento de dados, segundo aí alguns autores que a gente pesquisou, né, que é Pressman, Somerville. Uma delas é reunião FAST. Aquela reunião, inclusive o próprio nome diz, reunião rápida. Vamos para o slide então. Desculpa pessoal, eu pulei um slide aqui. Vamos falar aqui do iniciando o levantamento, tá? Quando a gente está iniciando o levantamento, a gente tem que certificar que está executando o levantamento com a pessoa certa. Até comentei em relação a isso, aquela pessoa que está realmente envolvida, né? E se é oficial. Vale aquele exemplo que eu comentei agora há pouco. Conhecer restrições que impedem soluções do problema, performance, escalabilidade e portabilidade. A gente comentou já em relação a restrições. Então, nesse momento, no início do levantamento, é muito importante para determinar o escopo do sistema e também algumas restrições em relação a esses itens. Performance, a gente está cansado de saber que quanto mais rápido, melhor, né? Porém, depende muito do sistema. Escalabilidade. O que significa isso? Tem projetos que eu tenho que me preocupar em que o usuário ele vai utilizar uma vez por dia. Porém, quando ele utiliza uma vez por dia, aquela informação tem que ser disponibilizada para o mundo inteiro, depois de ter feito cálculos que vão demorar 10, 15, 30, talvez aí 12 horas. O que significa isso? É um ponto de gargalo, tanto para performance como para escalabilidade. Eu não tenho escalabilidade, mas eu tenho performance. O contrário também pode acontecer. Olha, é um sistema que precisa estar disponível para 1 milhão, 2 milhões de acessos por dia. Como é que eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que fazer para atender esse cliente? Então, é um momento ali para se preocupar com as restrições. E a portabilidade são sistemas que têm que estar disponível tanto no desktop, notebook, mobile, ou talvez nas nuvens, e etc e tal, ok? Último ponto em relação ao levantamento, conhecimento e não invenção. Pessoal, é muito importante esse ponto aqui, que é aquele estudo que a gente vai fazer do negócio, né? Quando a gente fala em não invenção, pessoal, tem que tomar muito cuidado. A gente já ouviu falar muitas vezes, inclusive aquela figurinha mostra, né, que no levantamento eu tenho uma visão, durante a análise eu tenho outra, durante especificação, codificação, em todas as fases do ciclo de vida a gente vê que a figura muda. Por quê? Eu achei que fosse isso, né? Eu achei que fosse isso. Então, não vamos inventar, não vamos ter ideia do que eu acho, não. Vamos ter as coisas concretas, né? Através de uma prototipação, através de uma boa descrição do requisito, numa ata de reunião que esteja lá assinado junto com o usuário final, com aquela pessoa que realmente é a pessoa correta, é a pessoa certa, é a pessoa oficialmente responsável por dar aquela informação, o procedimento do negócio. Então a gente vai estar lá certificado de que eu não acho nada, está lá, tá certo? Vamos continuar então. Agora sim, pessoal, vamos entrar nos tipos de levantamento. Uma das técnicas, então a primeira delas que a gente vai falar é reunião FAST. Aquelas reuniões que são voltadas exatamente para a especificação de um sistema de coleta de dados, com levantamento de requisitos e tudo mais, né? Bom, FAST significa Facilitate Application
Specification Techniques, conhecida como JAD também, a Joint Application Development. Normalmente é uma reunião em local neutro, ou seja, é uma reunião... Quando a gente fala local neutro, pessoal, é uma reunião que muitas vezes não está no ambiente de trabalho propriamente dito. Vamos imaginar o seguinte, nós vamos fazer um sistema para um pregão de bolsa. Você vai lá, né, a gente vê muito em televisão, aquela muvuca toda, né? Aquilo lá não é um ambiente legal. Então, vai num ambiente neutro. Então, a gente até comentou, né? Como que está aquele ambiente da empresa? Será que está adequado para a gente fazer o levantamento? Se não está, a gente tem que estar em outro lugar. Então, a própria técnica de reunião FAST diz isso, né? Um dos itens. Então, está em um local neutro, é um local, talvez uma sala de reunião onde não vai se atender telefone, não vai ter interferência de ninguém, não vai chegar nenhum amigo chamando para pescar naquele momento em que a gente está fazendo uma reunião de negócios, né? Que não é pescaria, é reunião da empresa, ok? Um outro item em relação à reunião FAST é a participação dos analistas de sistemas e do cliente. Logicamente, os analistas estarão presentes e as pessoas responsáveis pelo cliente, pelo processo do cliente, ele tem que estar presente. O próximo slide, continuando ainda, em relação à reunião FAST, deve ser elaborada, uma agenda dos pontos mais importantes. Quando a gente vai fazer a reunião, pessoal, procure saber com quem a gente vai falar e qual é o assunto. Então, esse é o item, né? Naquela reunião, naquele dia, naquela data, nós vamos falar exatamente desse ponto, para não ficar divagando muito, entrando em outros assuntos que não é interessante para aquele momento. Aqui, pessoal, eles dizem assim, né? Um moderador é designado para controlar a reunião. Eu já participei de processos assim. É muito importante, é muito bacana fazer assim. Ter um moderador. Por quê? Uma pessoa neutra, ele consegue ponderar a discussão, ou esclarecimento, ou o estresse daquele assunto de uma forma mais amigável, né? Vamos dizer assim. De uma forma mais clara para os dois lados. Então, o moderador é muito importante para isso. Um mecanismo é definido, planilha, flipchart, cartazes, você pode fazer isso via slide, via documentos compartilhados. Hoje a gente tem muito aqueles documentos compartilhados nas nuvens, então você pode estar usando essas ferramentas para uma reunião e estar lá apoiando tanto para a descrição, pode estar até gravando essa reunião, tanto em vídeo como em voz. Isso, eu já apliquei isso, é muito bacana em reunião de FAST, gravadorzinho, ou então a própria câmera deixa filmando lá, né, para depois a gente resgatar e falar assim, não, para entender melhor, a gente vai visualizar ali, olha, realmente foi isso que o fulano falou, foi aquilo que o Beltrano falou. Continuando então, relacionar as possíveis soluções para os problemas. Pessoal, muito bem colocado aqui em relação a alternativas. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Ali, não vão procurar uma solução definitiva numa reunião de levantamento. A não ser que já seja uma reunião pós-levantamento e a gente já tenha uma solução. Mas, naquele momento, eu tenho algumas alternativas e possíveis soluções, conforme está indicado ali. Bom, continuando, o próximo item, o próximo slide é um novo modelo, workshop. O que é o workshop? Um pouco diferente da reunião FAST, na qual a reunião FAST tem poucos participantes, são pontuais. Num workshop eu posso estar tendo participação com mais pessoas envolvidas, não somente naquele departamento. Muitas vezes eu tenho outras pessoas também. Eu tenho que ter a competência de conduzir a sessão de forma bem objetiva, dentro de um determinado assunto. Encontros no qual o analista expõe uma tecnologia ou cenário, então tem que ser alguma coisa pontual. Um cenário, um problema ou uma situação em que eu quero discutir com todos, para apresentar e também ouvir o que eles têm para expor ou então para discutir. Os participantes devem conhecer e dar sugestões. Pessoal, aqui é muito importante, olha, devem conhecer. Nesse momento aqui,
quando eu estou num workshop, as pessoas envolvidas têm que estar sabendo exatamente qual que é o assunto para poder dar a sugestão para um problema ou para uma necessidade ou um desejo, né, daquela empresa. E por fim, fazer uma consolidação de resultado, comparando um pouquinho com a reunião, né? Na reunião a gente faz uma validação, aqui a gente consolida todos os resultados do workshop. Continuando no próximo slide, sobre brainstorm. Brainstorm é uma tradução, né, de tempestade de ideias, na qual muitas pessoas podem estar participando. Primeiro ponto, define-se o objetivo do encontro. Segundo, gerar o maior número de ideias para o assunto. Aqui, pessoal, um ponto importante, que é o fundamental de um brainstorm, é quantidade. Quanto mais ideias, melhor. Esse slide está um pouco antigo aqui. Não permitir críticas ou debates. Pessoal, a pessoa que estiver conduzindo, o responsável pelo brainstorm, ele deve não permitir, não deixar que a coisa se afunile muito, né? A ideia é, quanto mais quantidade de ideias é melhor, tá? Essa é a proposta do brainstorm. Reunir e combinar as ideias, então no caso aqui a gente vai estar lá reunindo e combinando, né? Verificando quais são as ideias que são dependentes ou então correlatas, relacionadas e tudo mais. Todos devem expressar o seu voto. É importante que, como todos conhecem alguma coisa daquele assunto, eles têm que participar e também expressar o que ele acha daquelas ideias que estão sendo colocadas. E depois, por fim, né, priorizar cada ideia, né? O que é mais importante, o que pode deixar para fazer depois, ou pelo menos aquilo que tem que ser feito o mais urgente possível. Pessoal, então essas são as técnicas que a gente está falando aqui. Logicamente não são as únicas, vocês têm que estar estudando mais aí no fórum, no debate, né? E também tem os livros para vocês estudarem as técnicas de levantamento, mas é isso que a gente está expondo agora. Pessoal, vamos dar uma pausa para eu tomar uma aguinha e vocês vão assistir um vídeo e a gente volta logo na sequência para comentar o vídeo. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas,
pois o senhor diretor e o Sr. Harley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de Capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Olá pessoal, bom, de volta então, vocês assistiram um vídeo curtinho, mas bem bacana, né? Porque tem um recadinho bem interessante. Recado em relação aqui, comunicação. A comunicação realmente é um dos pontos mais importantes do desenvolvimento de sistemas. Vocês vão perceber ao longo do curso e principalmente na prática do desenvolvimento. A comunicação, tanto escrita, verbal, né, ela tem que estar bem refinada, tem que estar com os termos bem expostos, principalmente quando está com nomenclatura, os verbos e tudo mais. Então, esse vídeo mostra o seguinte, né, houve entre aspas, um telefone sem fio. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Um passa o recado para o outro, é assim que acontece. Muitas vezes até pelo interesse, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado. As pessoas que querem mostrar aquilo que realmente tem aquilo, eu quero isso, eu preciso disso. Se a pessoa vai explicar um processo, um procedimento, um requisito, falando o que é preciso, fica mais claro e mais fácil de entendimento. Agora, quando ele fala, eu falo já pensando no meu desejo somente, na expectativa muito de eu quero isso, com certeza pode estar deturpando, porque eu estou colocando um desejo muito pessoal. Isso daí tem que tomar muito cuidado, que é o recado que a gente queria dar aqui nesse vídeo, né, Poliana? É isso mesmo. E a questão também de, como o Marco falou, todas essas técnicas para o levantamento de requisito, o importante é quando você quiser passar uma informação, você obteve uma informação e você quer transmitir para uma outra pessoa, faça de uma forma como que você sabe que ela vai entender. Se você conhece bem a sua equipe de desenvolvimento, sabe até que ponto, até que nível você tem que detalhar para que eles consigam obter o entendimento. Então não deixe esse telefone sem fio para que a conversa, para que o requisito não chegue de forma deturpada lá no final para o programador desenvolver e acabar sendo culpado depois porque não atendeu a necessidade do cliente, tá? Então vamos olhar sempre, começando do analista de sistemas, aquele aumento de análise, aumento de conhecimento, de registrar até chegar no momento de fazer a codificação em si, e tendo essa conversa formalizada, registrada em ata, como você também falou, então a coisa fica mais evidente e mais clara do que fazer, né? Pessoal, eu teria que conduzir aqui uma atividade em sala, mas até pelo tempo, e o tema da atividade em sala está muito relacionada com o que a gente vai falar na aula atividade após a nossa teleaula. Então, nós vamos deixar essa atividade para ser conduzida depois. Agora nós vamos passar aqui, a Poliana vai continuar a nossa aula com o próximo slide em relação a requisitos, né, Poliana? Isso, vamos dar um complemento para vocês. Quando o Marco falou também dessa parte de especificação, eu também comentei, então existem alguns pontos que vão também apoiar nesse entendimento do cliente e também da equipe de desenvolvimento, que são o quê? Que é a parte de glossário, onde você poderá definir alguns nomes, algumas nomenclaturas comuns, tá? Que vocês vão utilizar durante todo o projeto. Depois de entregue um projeto, você pode fazer consulta de alguns sinônimos que você usou, siglas, alguns termos técnicos que são bem importantes também. Esses glossários, eles podem ficar disponíveis em algum ambiente da empresa, ou você pode enviar para o seu cliente algum documento, porque em algum momento vai ter o quê? Alguns termos complicados, alguns termos que nós usamos no nosso meio de desenvolvimento, que o cliente vai ter dificuldade de entender. Isso, e tendo esse documento formalizado, esse glossário, você vai estar apoiando
todos esses stakeholders, tá? E também temos o quê? Registrar nesses documentos algumas momentos de análise de risco, onde eu coloco riscos a nível de projeto, tá? E, por exemplo, eu tenho um colaborador que teve um problema familiar, problema de saúde, alguém teve alguma epidemia na cidade. Então, são alguns riscos que podem ocorrer durante o seu projeto e também alguns riscos técnicos, né? Problemas de backup, problemas de alguma instabilidade de um servidor. Então, como que a gente tem que pensar nessa análise de risco? Como que a gente tem que registrar e formalizar, né? Formalizar todas essas informações num documento que seja complementar também. E isso a gente trata muito também na parte de gerenciamento de projeto, que seria o foco que é o foco da nossa próxima aula também, tá certo? Outra coisa importante no próximo slide é você fazer o quê? Evidenciar também. A gente também falou na aula passada de trabalhar com protótipos. Então, nesses documentos que vocês forem trabalhar de especificações, utilizem os protótipos que vocês fizeram para apoiar também no entendimento de todos os envolvidos, tá? Criem janelas, montem relatórios, trabalhem com gráficos e formulários. Quanto mais informação, lógico, informação necessária, né? E não informações que só vão entupir, digamos assim, nossa especificação, nossos documentos, mas informações que são precisas, que são importantes para o entendimento dos stakeholders, tá certo? Então, assim, foquem sempre em será que quem está lendo meu documento está conseguindo entender? Eu estou dando provas o suficiente, informações o suficiente para apoiá-lo nesse entendimento? Para que ele consiga fazer uma validação, consiga me dar um aceite? Isso vocês vão conseguir melhorar o quê? Ao longo do seu projeto, ao longo dessa evolução do processo também, tá, pessoal? Outra coisa que eu falei no comecinho da aula, não sei se vocês pesquisaram, então eu falei o quê? Para vocês pesquisarem sobre o FURPS, tá? FURPS. E também falei que tem até um maisinho lá para vocês pesquisarem. Agora eu vou falar o quê? De requisito funcional, que vai ser o F, só um complemento. O que o sistema deve fazer? Então eu também dei o exemplo lá, o meu sistema deve permitir eu fazer uma reserva de veículo online. Pensem numa locadora de veículo, então o que ele deve permitir? Isso eu tenho que evidenciar também na minha parte numa especificação de requisitos funcionais. Então, eu posso ter um documento somente para requisitos funcionais, ou dentro de um documento, um tópico, onde eu detalho, onde eu especifico esses requisitos, tá certo? Eu tenho o quê? Requisitos evidentes, o que é mostrado para o usuário em forma de diálogo com o sistema. Então, eu consigo, nesse documento, esclarecer para ele, ou imagine só vocês representarem uma tela de reserva de veículo, uma tela onde existe eu apresento para ele essa interface, onde ele vai conseguir fazer a reserva do veículo. Então, eu estou deixando claro para ele, vou deixar o quê? Evidente como que ele vai poder utilizar o sistema, tá? Através uma prototipação, digamos. E temos também o quê? Alguns requisitos que são ocultos. O que é executado pelo sistema, porém não é mostrado na interface com o usuário. Mas, ao longo do tempo em que ele vai utilizando, em alguns momentos do sistema, onde ele for utilizando, ele vai conseguir perceber também algumas regras de negócio aqui implícita, tá? Que seriam o quê? Como eu vou trabalhar algumas lógicas. Então, quando eu falo a nível de lógica, a nível de lógica, o meu cliente não vai enxergar, mas as minhas interfaces permitirão, né, que ele consiga fazer essas validações também. E tenho que deixar claro que as restrições para que o requisito não seja atendido. Tá? O porquê, quais são os problemas, se, por exemplo, eu não tiver um acesso à internet, eu não vou conseguir ter acesso ao meu sistema, tá certo? E outra situação é o quê? Entraria também em requisito não funcional, que é, por exemplo, tem alguém com alguma deficiência visual. Eu teria que preparar todo um ambiente, todo um cenário, um sistema específico para ele também. E a parte que a gente entra lá do URPS, né? Que seriam os requisitos não funcionais. Restrições colocadas sobre como o sistema deve realizar os requisitos funcionais. E temos o quê? Requisitos não funcionais obrigatórios devem ser obtidos de qualquer maneira.
tá? Por exemplo, pessoal, se eu tenho um sistema e ele é web, né? E ele tem que funcionar 24/7. Então, eu trabalho isso daqui como um requisito não funcional também. Eu estou dizendo o quê? Que para eu executar, para eu usar os meus requisitos funcionais, ele tem que funcionar 24/7. Ou seja, 24 horas por dia e 7 dias na semana. Senão, o meu cliente vai o quê? Vai reclamar e vai dizer que não está sendo atendido também. Então, isso aqui é algo, se eu falei que o meu sistema é web, o cliente não precisa nem pedir que ele seja, que ele tenha essa disponibilidade de acesso, tá certo? E temos também os desejados. Podem ser obtidos caso não causem defeitos no procedimentos, tá? E algumas restrições também a nível de sistema, ou seja, alguns eu vou chamar de requisitos suplementares, de restrições suplementares, tá certo? E no próximo slide, a gente vai falar o quê? Ó, temos quando vocês forem buscar o URPS, a outra parte, o URPS, vocês vão ver o quê? Temos questões de segurança que eu tenho que garantir para o meu cliente, tenho que garantir que o meu sistema tenha performance. Então, o cliente tem que pedir isso daqui? Não, isso eu já tenho que, pelo meu conhecimento, pelos meus estudos, pelo meu processo também, eu tenho que oferecer, eu tenho que entregar isso aqui ao meu cliente também, tá certo? Próximo slide. E compatibilidade. No momento em que você levanta os requisitos com o seu cliente, você também sabe como que está o ambiente, como está o ambiente que receberá o seu sistema. Será que eu estou fazendo um sistema, estou implementando algo que vai ser compatível com os tipos de recursos que ele tem na empresa, da forma como eles estão organizados? E também implementação, linguagem de programação, reutilização de bibliotecas disponíveis. Ou seja, quando eu falo de reutilização de algo disponível, seria o quê? Eu conheço o que ele está usando, tem algum sistema legado na empresa e eu vou poder reaproveitar, tá certo? Então, é algo que eu tenho que conhecer, também identifico no momento de levantamento de requisitos e eu posso conhecer isso e melhorar também a minha entrega para o meu cliente, tá certo? E próximo slide, algumas representações. Como que eu vou mostrar para ele esses fluxos, através de essas informações, através de fluxos de informações ou de funcionalidades, alguns desenhos, alguns diagramas. Nos próximos semestres, vamos trabalhar com casos de uso, que faz parte da UML, que é uma forma também de detalhar para o cliente e apresentar e fazer com que ele entenda um pouco mais o que nós estamos implementando e pretendemos entregar. E representar através de interfaces também com o usuário, tudo isso que a gente quer entregar para ele, tá certo, pessoal? Bom, a gente vai trabalhar agora com vocês na aula atividade e a gente gostaria que vocês fizessem esses comentários, alguns complementos também, enviassem as dúvidas de vocês com relação às aulas de hoje e que a gente continuasse o nosso bate-papo no fórum também, tá certo? Marco, quer comentar alguma coisa? Bom, estamos encerrando a nossa teleaula, então eu agradeço aí a participação de todos, né? Tivemos bastante participação hoje, muito bacana, colaboraram com a aula, pelo menos a minha parte foi bem interessante. Vi que vocês estão percebendo como é importante estar ligado aí, estar conhecendo o que é um requisito e como tratar esse requisito. A gente volta então na próxima semana, uma boa teleaula, aula atividade daqui a pouco. Um abraço a todos e até a próxima aula, onde falaremos de gerenciamento de projetos. Um abraço, pessoal.